Olá, bem-vindos a mais um episódio do Marketing Trends, o videocast da Exame que conversa com executivos de marketing, da publicidade e da Creator Economy. A gente está numa edição especial aqui diretamente do CMO Summit, esse evento que reúne as principais lideranças de marketing de grandes empresas no Brasil. Eu sou Juliana Pio e eu tenho o prazer de conversar agora com a Ana Maria Brandão de Carvalho, que é CMO da Sankhya. Obrigada, Ana Maria. Eu que agradeço, Ju. Obrigada pelo convite. Obrigada. O prazer é nosso te receber aqui. Você falou hoje, eu queria que você começasse contando para a gente um pouco o que é exatamente a Sankhya. A Sankhya é uma empresa, né, mais de 30 anos de mercado, que começou ali como um software de gestão, né, e hoje tem um ecossistema muito mais amplo. Eu queria que você contextualizasse um pouco para a gente. Claro, vamos lá. A Sankhya tem mais de 30 anos de mercado, mais de 35 mil clientes no Brasil, uma empresa nacional, uma empresa brasileira. E a conterrânea de Minas Gerais. É isso, de Uberlândia. E a gente nasceu com uma empresa de sistema de gestão. E hoje em dia a gente é muito maior do que isso. A gente, entrega hoje uma plataforma que a gente chama de Enterprise Intelligent Platform. Essa plataforma, ela entrega inteligência, ela entrega dados, ela entrega decisão. Então, ao longo dos anos, a gente foi evoluindo muito as nossas soluções e hoje a gente tem um ecossistema com mais de 11 empresas, 11 soluções aqui, divididas em 3 BUs. A gente tem uma BU que é focada para gestão, então todos que tem despesa corporativa, tem eficiência tributária e tem a nossa plataforma de ERP. A gente tem uma outra BU que é focada para o mercado de RH, todas as soluções de RH, e temos uma terceira BU que é focada para vendas. Então tem todas as soluções de venda com CRM e um ecossistema bastante completo. Então, você falou, são 35 mil clientes, né? Mais de 35 mil, né? Sim. E é interessante que esse momento, né, de Sankhya, essa evolução também tem a ver com o painel que você veio apresentar aqui, né? Exatamente. Que foi essa criação de novas categorias, o marketing, né, atuando em novas categorias. Fala pra gente também um pouquinho do conceito desse painel que você mediou, né? Foi ótimo, porque todas as empresas estão passando exatamente por esse momento de criação de uma nova categoria. E como profissional de marketing, isso é um grande desafio para um time de marketing. Criar uma nova categoria dá muito trabalho. E quando que é necessário criar uma categoria? Eu ia te perguntar exatamente isso. Pronto. Então, é necessário quando você, de fato, a sua proposta de valor, ela genuinamente não se encaixa mais em nenhum lugar existente. Quando você vai para uma concorrência, os seus concorrentes não são exatamente aqueles. Quando o seu cliente ele define critério e não olha tudo que você entrega, você claramente, o teu preço ele fica meio desposicionado. E eu tenho uma frase que eu levo para mim que é: não existe produto caro ou barato, existe produto bem ou mal posicionado. Então, se você está num ambiente que você está com uma proposta de valor maior, você já não ocupa aquele espaço, e aí você necessariamente precisa criar uma categoria nova. Agora, a criação de categoria vai muito para educação de mercado, e é um projeto muito de longo prazo, não é uma decisão de branding, criar uma categoria. É uma decisão estratégica. De negócio. De negócio. Você precisa criar uma categoria porque você precisa ocupar um espaço, porque o existente já não te cabe mais. Você entrega muito mais. E aí tem uma educação desse processo e é um processo de longo prazo para a companhia. E qual que é o papel do marketing, já que é uma decisão de negócio, né, que parte da empresa como um todo? Como que o marketing pode ajudar nessa criação? Ele precisa liderar todo esse processo de como você cria, como você educa o mercado, qual é o problema de negócio que você precisa resolver. Então, se você não tem clareza do seu problema de negócio, você não vai conseguir criar uma categoria. E muitas vezes, inclusive, você tem que pensar desde o nome que você está criando, a consistência da sua mensagem ao longo dos anos. Qual é a tua proposta de valor? Por que é importante trazer para o conhecimento do mercado desta categoria nova? E isso você não faz sozinho. Você precisa trazer, inclusive, outros parceiros, você precisa trazer outras pessoas para poder falar e construir essa categoria com você. Porque o maior problema, o maior inimigo quando você cria uma categoria é a indiferença. Se as pessoas não estão ligando, não estão conseguindo ser impactadas porque você está construindo, você tem alguma falha ou de
do qual é o problema a ser tratado ou como você está desenvolvendo essa narrativa. Uhum. E para você que está aí, né, nesse processo também, criando uma categoria nova dentro da Sankia, qual que está sendo o seu maior desafio aí? Construir esse projeto, que tem que ser um projeto muito sólido internamente, muito sólido para mercado, ter clareza de como a gente vai construir essa narrativa, ter bons parceiros conosco que nos ajudem a trazer essa construção de marca e como é que a gente executa isso no dia a dia. Porque enquanto a gente constrói marca e a gente cria essa narrativa, existe uma execução que precisa ser muito bem feita taticamente na companhia para mostrar essa proposta de valor na ponta, com o nosso time que está interagindo com os clientes. Então, de fato, a gente desdobrar isto internamente para todos os times e para o mercado. E tem que ter uma narrativa muito consistente tanto internamente. Então, o nosso comercial que está na ponta falando com o cliente, ele tem que entender esse conceito, ele tem que falar como a gente vai se posicionar. Ele precisa falar da mesma forma que eu vou falar aqui num outro fórum. Então, essa narrativa precisa ser muito bem construída e executada. Agora, um ponto interessante que você trouxe no painel, é diferente você criar uma categoria de lançar uma categoria, né? É completamente diferente. Muita gente, assim, as pessoas fazem um super evento e lançam uma categoria nova. Só que lançar não é criar. Criar é um projeto de longo prazo. Criar, você tem que ter clareza do problema. Criar, você tem que ter como que você nomeia, como é que você traz outros interlocutores que têm exatamente também, conseguem contribuir para te ajudar a construir a narrativa dessa categoria. É muito diferente entre você tentar lançar, que você pode até ter algum respaldo, mas isso morre no curto prazo. A criação de categoria, ela é necessária um longo prazo de educação do mercado. E do que você já fez aí no marketing, quais estratégias foram mais eficazes, assim, mais trouxeram retorno e que inclusive pode inspirar quem está vendo a gente? Então, tudo isso é muito bem pensado. Você tem que fazer um trabalho muito, assim, desde a nomeação. Então, quando a gente fala que eu estou criando uma categoria nova, que o nome, né, é EIP, que é Enterprise Intelligent Platform. Por que este nome? O que ele quer dizer? E as pessoas, elas conseguem ter uma questão de ancoragem, elas conseguem entender o que você vai construir a partir do momento que elas conhecem da onde o ponto de partida. Então, você não pode criar uma coisa que é completamente desconhecido. Então, você tem que ancorar do que existe hoje de mercado para trazer uma nova ótica do que você está criando. Essa ancoragem, se ela não for bem construída, ninguém entende nada do que você está falando. Aí você gera indiferença para o mercado. Fala, não estou entendendo nem por que está se falando. Então, a ancoragem, a nomear e a narrativa consistente, ela é absolutamente, assim, fundamental para você conseguir criar, ter sucesso no longo prazo. E vocês têm obtido resultados relevantes que já dá para compartilhar? A gente está construindo esse caminho. A gente trouxe algumas empresas aqui para nos ajudar a debruçar internamente e fazer esse detalhamento de como é que a gente vai criar essa narrativa. A gente já conseguiu fazer alguns testes para poder ter percepção do que funciona e do que não funciona, e foi muito interessante porque a gente viu coisas que estavam rasas, como que a gente não tem que evitar, como que o cliente percebe. Então, muitas vezes a gente cria como marketing uma narrativa e quando você testa com o cliente, ele entende outra coisa. Então, a gente está justamente nesse momento de montar esse material e a gente trouxe, inclusive, parceiros muito fortes para nos ajudar a desdobrar isso para o mercado. Então, sempre ter esse momento de parar, de analisar, de testar, né? É uma constância ali, né? Sem dúvida, porque a gente, às vezes, internamente acha que, nossa, tá ótimo. Como é que o outro percebe? A comunicação, ela funciona dessa forma, né? Eu posso querer falar alguma coisa e você entender de uma forma diferente. Eu não estou sendo uma boa comunicadora se eu não conseguir te fazer perceber. Então, esse teste é fundamental. A gente tem promotores da marca, que são grandes clientes nossos, que nos ajudam a entender como é que eu falei, o que eu falei e como é que é percebido na dor dele. Porque não adianta eu falar sobre a minha solução se eu não consigo endereçar a dor desse segmento. Então, existe inclusive uma análise muito profunda de
quais são as dores dos segmentos, quais são os segmentos prioritários, o que faz sentido para ele, como que eu tenho que posicionar essa jornada de forma que eu, de fato, consiga resolver um problema e ele perceba que esse problema está sendo resolvido. Porque ele podia entender que existia o problema, mas ele não tinha nome, ele não tinha um espaço. O que a gente está criando a categoria, você cria um nome, você cria um espaço, você tangibiliza isso tudo. Não, muito bacana. Obrigada pelos insights. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Te espero de volta aqui para contar mais novidades desse processo, que é um processo, né, formiguinha ali, mas que está fluindo, né? Muito bem. Sim, sem dúvida nenhuma, agradeço muito, Ju, é um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Conversei aqui com a Ana Maria Brandão de Carvalho, CMO da Sankhya. Eu sou Juliana Pio e te espero aí nos próximos episódios do Marketing Trends, gravado aqui diretamente do CMO Summit.